Nós estamos aqui nesse congresso poderoso de intercessão e eu quero falar com vocês hoje sobre os impedimentos à nossa oração. Nós vamos tratar do tema que fala sobre aquilo que barra, aquilo que é empecilho para a nossa oração. Antes de nós iniciarmos, eu quero levar todos vocês a um tempo de oração juntos. Onde você estiver, eu gostaria que você desse uma pausa e parasse junto comigo para nós orarmos a Deus e buscarmos a direção do Santo Espírito neste momento. Amém? Senhor nosso Deus e nosso eterno Pai, em nome de Jesus, nós nos colocamos mais uma vez diante do Senhor em oração e clamamos que o Teu Espírito Santo venha nos dar sabedoria. Clamamos que o Teu Espírito Santo venha nos dar direção. Esse é um tempo, meu Deus, que nós separamos para crescermos no Senhor e na força do Seu poder. Um tempo que nós separamos para crescermos em oração. Ó Deus amado, em nome de Jesus, eu quero pedir ao Senhor que o Senhor visite com um grande mover, com uma experiência nova, com algo novo do Senhor, sobre a vida de cada pessoa que se propôs a ser um intercessor, a ser uma pessoa de oração, a ter intimidade com o Senhor. Pai amado, neste tempo de oração, nós também queremos abençoar este congresso estadual. Queremos abençoar os intercessores que estão aqui, aqueles que são amantes da palavra e amantes da oração. Oramos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Que assim seja. Amém e amém. Então, para quem não me conhece, eu sou pastora Rosileia, eu sou pastora lá na cidade de Sete Lagoas. E eu estou muito feliz com o Senhor pela oportunidade de estar aqui com vocês para nós tratarmos de um tema tão precioso, talvez por muitos negligenciado, mas é um tema muito precioso, um tema muito importante. Eu acho que é mais que importante, é vital, sabe? É vital, porque a oração para nós, o povo de Deus, ela é tão importante quanto a alimentação física. Assim como é importante você se alimentar para você ficar saudável, a oração ela tem a mesma importância para a vida espiritual, para você se manter firme na rocha, para você se manter no propósito de Deus para a tua vida, para você não esmorecer, principalmente nesses tempos de tanta insegurança que estamos vivendo. O segredo principal é a vida de oração. Querido, eu quero aproveitar com você para dizer aqui, o que é oração? Oração é falar com Deus. Assim como você tem prazer, você tem alegria, você tem entusiasmo em conversar com amigos, conversar com pessoas que te fazem bem. E aliás, eu preciso falar com vocês aqui que a fala, ela é terapêutica. Eu falo agora assim, como profissional da área de saúde mental. A fala, ela é terapêutica. Quando você fala, você consegue trazer para você chances de se sentir aliviado, portanto, no processo de cura. A oração, ela é terapêutica. Eu vou repetir. Querido, oração, ela é terapêutica. Assim como você se assenta e começa a conversar com amigos e você se sente muito mais aliviado, é muito melhor, é muito mais importante você ou se assentar ou ficar de pé ou deitado como o rei Ezequias estava certa vez e orou, ou você estar de joelhos. A forma como você vai estar não importa, importa como vai estar o seu coração. Ainda que eu esteja aqui agora de pé para falar com você, você pode acreditar que antes de começar a falar com você, eu coloquei o meu coração
prostrado. Eu prostrei o meu coração. Então, como é que o seu corpo físico vai estar na hora de conversar com Deus? Isso não é tão importante. O importante é que você fale com Deus. Você não precisa ter palavras maravilhosas, palavras cheias de exuberância para conversar com Deus. Basta você ser você. Basta você entender que Ele é o Senhor e que Ele tem tanta coisa para te revelar. Ele tem tantas bênçãos para trazer para você. O que precisa é que você fale, é que você se proponha a orar. Amém? A oração, ela é você falar com Deus. A oração, ela é saúde para a tua vida espiritual. É como se você estivesse tomando um suplemento, sabe? É como se você estivesse tomando um fortificante. Isto é a oração para o povo de Deus. A oração, ela é o pulmão do servo de Deus. Para você se manter saudável na presença do Senhor, você precisa orar. Estamos combinados? Ficou claro para você? Eu fiz uma síntese aqui, eu fiz um resumão para você da importância de você orar. Querido, orar é falar com Deus. Como é que você pode falar que você tem intimidade com Deus? Como é que você pode falar que você ama o Senhor se você nem conversa com Ele? Querido, oração é intimidade, é comunhão, é relacionamento. Você sabe que a palavra relacionamento, na raiz etimológica da palavra, vem de relar. Faz assim, ó, onde você está. Pega as suas duas mãos e faz assim, ó. É isso mesmo, relar. Essa é a raiz da palavra relacionamento. É você estar em comunhão, ligado assim, colado em Deus. A oração, ela provoca esse relacionamento com Deus, essa intimidade com Deus. Quando você ora, você fala com Deus. Quando você ora, você ouve a Deus. Amém, queridos? Então, eu dei uma introdução para dizer para você a importância de você orar, a importância de você manter comunhão com Deus através desta conversa. Disse para você que a oração é como se fosse um suplemento. Eu disse para você que a oração ela é o pulmão, é aquilo que faz você continuar vivo, entendeu? A oração é aquilo que te faz continuar vivo na presença de Deus. Então, querido, eu disse para você sobre oração, mas por que a gente não ora tanto? Por que a gente não passa tanto tempo em oração como a gente deveria passar? Porque existem empecilhos, existem obstáculos. Até você gostaria muito de orar mais do que você ora. Muitas vezes eu mesmo digo, gente, mas eu tô falha no meu tempo, no meu devocional, no meu tempo com Deus, no meu tempo de oração. Mas por que isso acontece? E eu quero dizer para você, querido, que isso acontece com a maioria dos cristãos. Por que a gente não ora como deveríamos orar? Por causa dos obstáculos. Por causa dos impedimentos, aquilo que impede, aquilo que trava, aquilo que breca você, aquilo que te afasta. Esse impedimento é aquilo que te afasta da oração. E eu tenho certeza que o Espírito de Deus que está conosco aqui nesse momento, o Espírito Santo de Deus que está aqui comigo nesta sala onde eu estou, que está aí com você onde você estiver, porque o nosso Deus, nós sabemos, Ele é onipresente, Ele está aqui comigo e Ele está aí com você. E nós sabemos, meus queridos, que existem coisas que nos afastam e o Espírito Santo vai começar a revelar para você. Olha, se você tiver aí um papel perto de você, talvez uma caneta, ou talvez as notas aí do seu celular, para você começar a anotar o que o Espírito Santo vai revelar a você, porque o Espírito de Deus, ele vai revelar a cada um de nós aquilo que tem nos afastado de oração. Ou não só aquilo, viu? Aqueles também que têm nos afastado
da comunhão com Deus, que tem nos impedido de falar com Deus, porque existem coisas que nos afastam, mas também existem pessoas, relacionamentos que nos impedem de ter a vida de oração que Deus espera que tenhamos e a vida de oração que nós desejamos ter. Então eu vou começar com você lendo a palavra de Deus. Eu quero que você pegue a sua Bíblia, se for possível, e abra em Salmo 66. Eu separei um texto aqui para nós lermos. Está registrado no Salmo 66. Você pode abrir aí? E eu quero começar a ler no versículo 17. Amém? O texto diz assim: a Ele clamei com a minha boca, e Ele foi exaltado pela minha língua. Entre na presença de Deus com ações de graças. Vou repetir. Entre na presença de Deus com ações de graças. É muito interessante que nós temos assim o hábito de entrarmos na presença de Deus com petições, né? Senhor, meu Deus, meu Pai, eu peço isso, eu peço aquilo, eu peço isso, em nome de Jesus, tem misericórdia, tem compaixão. E a gente entrega para Deus uma avalanche de pedidos. Mas antes de nós entregarmos todos os nossos cuidados nas mãos do Senhor, todos os nossos fardos na mão dEle, nós precisamos aprender. Entre na presença dEle em oração com ações de graças. A Ele clamei com a minha boca, e Ele foi exaltado pela minha língua. Exalte o Senhor, glorifique, agradeça. Olha, a ingratidão, anote isso, é um empecilho para a oração. O coração ingrato é um coração sem memórias. Quando você já entra na presença de Deus em murmuração, já entra registrando um BO na delegacia de Deus, porque tem irmãos que já entram, né? Às vezes nós fazemos isso sim, entramos na presença de Deus já registrando um BO, as nossas queixas, as nossas reclamações. Antes disso, querido, vai ser tão proveitosa a nossa oração, tão gratificante se nós entrarmos na presença de Deus sem ingratidão, mas entrar com gratidão, agradecendo, exaltando, glorificando. Você pode dizer glória a Deus aí onde você está? Glória a Deus. Entre na presença de Deus exaltando o nome dEle. O próximo versículo diz assim: se eu entender a iniquidade no meu coração, o Senhor... Se eu atender a iniquidade do meu coração, o Senhor não me ouvirá. Pessoal, eu estou falando agora sobre o segundo impedimento. Você está anotando aí? Nós falamos sobre ingratidão e agora nós vamos falar sobre pecado. Querido, Salomão disse para a gente prestar atenção, porque o nosso coração ele é enganoso. Nós somos tendenciosos, né, a pecar. Nós temos essa tendência. E aqui o salmista está falando: se eu atender a iniquidade do meu coração, o pecado do meu coração, eu vou orar e a minha oração não será atendida. A Bíblia diz que o Senhor não atenderá, não ouvirá a minha oração. Então, um impedimento, um empecilho para a oração, querido, é o pecado. O profeta Isaías disse isso, porque o vosso pecado faz separação entre vós e o vosso Deus. Nós pecamos e o nosso pecado nos afasta, nos separa. O pecado, ele é um empecilho. Então, querida, em nome de Jesus, vai anotando o que o Espírito Santo está colocando no seu coração e vai fazendo uma lista daquilo que você precisa se afastar, porque o pecado ele te afasta de Deus. Entende? Mas a oração, ela te aproxima de Deus.
Então, quando você passar a ter uma vida maior de oração, quando eu passo mais tempo em oração, eu me afasto do pecado. A oração me afasta do pecado. Anota isso aí, querido. A oração, ela me afasta da iniquidade, da transgressão do meu coração, do pecado, aquele pecado repetido, aquele pecado intencional, porque tem pecado que é acidente. Meu Deus, como é que eu fiz uma coisa dessa? Só me perdoa. Mas tem pecado que ele é intencional, tem pecado que ele é premeditado, ele é proposital, sabe? Ele é planejado. E é isso que nós precisamos nos afastar desses pecados não acidentais. Porque isso, irmão, eu acredito que nós vamos viver até a volta de Jesus. Aqueles pecados, meu Deus, me perdoa, como que eu fiz isso? Mas pecado premeditado, pecado intencional, proposital, planejado. Você precisa se afastar disso, porque esse pecado é impedimento. Porque esse comportamento, essa atitude sua, ela te afasta, ela te impede de orar. Sabe? O pecado, ele te envergonha. Sabe? Esse pecado intencional, proposital, planejado, ele traz para você sentimento de culpa. Ele pressiona a sua vida espiritual e não permite você se dobrar diante de Deus. Sabe por quê? Porque o inimigo, ele quer te afastar de Deus. Mas a oração, ela te aproxima de Deus. Você entendeu por quê que o inimigo, ele abre todas as portas para você pecar intencionalmente? Entendeu por quê? Porque o pecado vai te afastar de Deus. Então, por isso ele abre todas as portas. Ele facilita tudo para o pecado. Sabe? E tem um outro detalhe. Ele faz o reverso também. Ele dificulta tudo para a oração. Sabe, querido? O inimigo, ele dificulta tudo para o tempo de oração. Você sabe por quê? Para você não ser amigo de Deus, para você não receber tudo que Deus preparou para você. Porque a falta de oração impede os milagres de serem liberados. Porque os milagres estão preparados por Deus. Porque Deus já preparou tudo. Olha para mim, presta atenção, olha para mim. Entenda o que eu vou dizer. Tudo que você precisa já está pronto. Entendeu? Você pode levantar a mão onde você está e dar glória a Deus? Tudo que você precisa já está pronto. Deus já fez tudo que você precisa. Então, por que você ainda não está vivendo uma vida de exuberância na presença de Deus? Por que você ainda não está vivendo essa vida abundante que Deus tem para você? Por quê, querido? Por falta de oração. Olha aqui, deixa eu te fazer uma pergunta. Preste atenção. Quando Eliseu pediu a Elias porção dobrada, quantas pessoas antes de Eliseu haviam recebido porção dobrada? Quantas? Quantas pessoas antes de Eliseu pediram porção dobrada? Quantas? Ninguém. Você acertou. É exatamente isso. Ninguém. Por que ninguém havia recebido a porção dobrada? Porque ninguém havia pedido. Eliseu recebeu porque ele pediu. E tem coisas que você não recebeu ainda porque você não pediu. Porque tudo que deseja o seu coração está pronto. Eu quero falar mais uma coisa muito profunda com você e você precisa entender o que eu quero falar com você. Sabe isso que você está esperando de Deus? Esperando em Deus também? Sabe isso que o seu coração deseja? Que o seu coração almeja, sabe? Vou te falar uma coisa. Deus já preparou para você, mas tem um detalhe. É muito mais do que você já imaginou. A Bíblia diz que o que Deus já preparou para você, os teus olhos nunca viram. Os teus ouvidos nunca ouviram. O seu pensamento jamais imaginou. Jamais entrou no seu coração aquilo que Deus preparou para te entregar. Então, querido, o segredo é romper com os impedimentos, romper com os empecilhos. Qual que é o segredo? O segredo é você
voltar à fortaleza. É você dobrar os teus joelhos, em nome de Jesus, e buscar a Deus, e se afastar do pecado. Seja inimigo do pecado, a ponto de quando você pecar, você ter consciência disso, eu pequei, e ficar triste porque você pecou. O duro, sabe, querido, é quando você planejou, intencionalmente, você pecou, foi tudo assim debaixo de intenção mesmo, e aconteceu o quê? Você não ficou triste, você não se sentiu incomodado, aí sim, aí mora o perigo. Então nós vamos continuar. Eu falei então sobre o segundo empecilho, a oração, que é o pecado. Eu quero dizer para você sobre outro empecilho, outro obstáculo à oração. Um outro obstáculo são os relacionamentos. Eu posso listar para você aqui, fazer uma lista aqui infindável, mas eu quero me ater a poucos. E um deles, o terceiro obstáculo, impedimento. O terceiro impedimento para a oração são os relacionamentos. Porque a Bíblia diz que as más conversações corrompem os bons costumes. Olha, dependendo da conversa que você ouvir através dos seus relacionamentos, você não vai ter vontade de orar. Dependendo do ambiente que você está, você não vai ter vontade de orar. Sabe, querido, o meu dia a dia, preste atenção, eu quero fazer uma analogia aqui, eu quero que você pegue essa analogia comigo. Veja bem, Jesus, ele é o noivo, a igreja é a noiva, não é isso? Nós estamos nos preparando para o grande encontro com o Cordeiro, para a grande bodas, para o grande casamento, ok? Então vai dar certinho a analogia que eu quero fazer aqui, que eu quero falar sobre essa analogia sobre casamento. Vamos comparar com relacionamentos. Vamos lá. Quando o marido ou a esposa, eles querem ter um relacionamento mais íntimo do que já tem, vocês já entenderam o que eu disse? Eles não começam com más conversações. Isso já não começa com agressividade verbal ou física. Não começa com um jogo de palavras que vai entristecer um ao outro. Porque dependendo do ambiente que você criar, vai dar tudo certo para o que você planejou naquele dia, com o marido ou com a esposa. Não é assim que acontece? É assim os relacionamentos. Dependendo do ambiente que você está, do que você ouviu, você não consegue orar. Você sabe por quê? Olha para mim. Anota isso. Mike Murdock disse o seguinte: a música que você ouvir criará o ambiente que você vai viver. Como assim? Se você ouvir uma música dramática, melancólica, daí 5 minutos você começa a chorar. Sim ou não? Não é isso? Se você ouvir uma música profunda de adoração, você consegue ficar agressivo? Não. Não é isso? Você consegue fazer o quê? Daqui a pouco você está derramando em lágrimas, você já está no joelho ali, e você já caiu no manto, e já falou em línguas, não é? Porque a música que você vai ouvir vai determinar o sentimento que vai vir no seu coração, vai determinar a emoção que você vai sentir. A música que você vai ouvir determinará a emoção que você vai sentir. A mesma coisa com relacionamentos. O relacionamento que você tem com amigos. Existem mulheres que me procuram e dizem: pastor, eu não consigo orar. Mas por quê, querido? Por causa do meu marido. O meu marido me estressa o dia inteiro. Relacionamento. A minha esposa não tem saber. Os meus pais, eles me impedem orar. É exatamente isso. Relacionamentos podem ser empecilhos para a oração. Às vezes amigos, sabe? Às vezes colegas no trabalho falam tanta coisa
E eles mudam as suas emoções durante o dia. Preste atenção no que eu estou te falando aqui. Estou falando espiritualmente e psicologicamente também. No seu ambiente que você vive durante o dia inteiro, o que acontece nesse ambiente determina a emoção que você vai sentir. Às vezes você sai daquele ambiente que você ficou o dia inteiro, você sai estressado, melancólico, você sai arrasado, depressivo, por causa do ambiente. Relacionamentos, ok? Então, preste muita atenção nos seus relacionamentos. Querido, um dos empecilhos à oração são os relacionamentos. Então, faça tudo que você puder para melhorar esse relacionamento com a esposa, com o marido, com os filhos. Faça tudo o que você puder para melhorar o relacionamento no ambiente onde você fica durante todo o dia, para que não haja impedimentos à sua oração. Amém, querido? Outro impedimento para a oração é a desobediência. Você pode até orar bem, bastante, ter aquele tempo assim devocional e você gosta de conversar com Deus. Mas se você é desobediente, se você não pratica os princípios da honra, você tem problemas com autoridade, você tem problemas com obediência, isso é um empecilho para a oração. Querido, eu chamo sua atenção. Que tipo de filho você é? Ah, pastora, por favor, estou com 60 anos. Meu pai e minha mãe não tem que prestar atenção e obedecer. Tem, querido. Tem. Honra sempre foi honra e sempre será. O seu pai e a sua mãe, agora você com 60, com 70, sei lá quantos anos você tem, eles agora não têm mais aquele comando sobre a sua vida, mas eles ainda têm autoridade espiritual. Ela é ainda sua mãe, mesmo que afetivamente. Você não depende dela mais financeiramente e nem para outras questões da vida, mas afetivamente ela ainda é a sua mãe e a autoridade espiritual ainda está sobre ela, sobre seu pai. Vou falar de novo sobre Eliseu. Vou falar de novo. Sabe quando Eliseu recebe o chamado dele? Quando Deus fala assim, olha, Elias, vai lá, tem um rapaz no campo, ele está arando. Você vai lá e pega aquele moço e você vai ungí-lo como o seu sucessor, como profeta no seu lugar. Elias vai lá, acha Eliseu e fala, Deus está te chamando. Sabe o que ele fala? Ele fala assim, para aí, me dá um tempinho, deixa eu ir lá na minha casa. Porque eu quero beijar o meu pai e beijar a minha mãe. Eu quero pedir a eles a bênção. Eu quero despedir deles. Querido, desobediência é empecilho à oração. Desobediência ao profeta, ao seu pastor. Meu Deus, toquei na ferida? Oh Deus, eu toquei na ferida agora, gente. Preste atenção, desobediência à sua liderança é empecilho à oração. Fala Deus, né? Acho que eu ouvi alguém gritando daqui, fala Deus, será? Olha para mim. Preste atenção, vou voltar nos dois amigos meus, Elias e Eliseu. Olha só. A Bíblia fala que quando Elias sobe para o Monte Carmelo, para aquele duelo dos deuses, né? Os profetas de Baal e ele, quando ele sobe, ele faz uma oração rápida e Deus responde com fogo, ok? Depois dessa tremenda vitória, eu fiz um monte de atalho aqui, porque você já conhece a história. Depois dessa batalha vencida, essa vitória grande, ele se sente desgastado emocionalmente, ele se sente desgastado espiritualmente e fisicamente. Ele estava um caco por causa daquela batalha lá no monte. Jezabel faz uma ameaça a ele. Acontece o quê? Ele fica desesperado. Um cara daquele porte, um cara top, né? Ele fica desesperado por causa da ameaça de uma mulher. E ele faz o quê? Olha, preste atenção, ele faz o quê? Foge, sai correndo. E a Bíblia diz que chega num determinado momento, ele fala para o servo dele assim, fique aqui. Você sabe o que o servo dele fez? Vocês sabem? Quem me responde? O que ele fez? O servo dele ficou. E Elias continuou correndo mais um dia de fuga, mais um dia correndo, fugindo de Jezabel. E o servo dele, para onde foi? Voltou para trás.
Agora deixa eu te falar, qual que é o nome do rapaz? Quem sabe? O nome do rapaz que estava servindo Elias naqueles dias, Elias. Você sabe o nome? Não, você não sabe. Sabe por quê? Porque ninguém sabe. A Bíblia não relata o nome dele, você sabia? A Bíblia não fala o nome dele, você sabia disso? Vou te falar por que a Bíblia não fala. Porque quem não honra não é lembrado. Porque quem desobedece, profeta, não é lembrado. O nome nem merece ser mencionado. E aí, você já sabe, encurtando, ele vai lá e faz o quê? Ele unge Eliseu no lugar dele. 3 vezes Elias disse para ele, 3 vezes, fique aqui, que eu vou seguir em frente. O que Eliseu respondeu? Eliseu respondeu o seguinte, de maneira nenhuma, eu juro pelo meu Deus, que de maneira nenhuma eu te deixarei. Nem Elias mandando, Eliseu deixou Elias sozinho. Sabe por quê? Porque a gente não deixa profeta sozinho não, gente. A gente não desobedece profeta não, gente. A gente não abandona profeta não, gente. Sabe por que Elias sentou ali no zimbro e começou a reclamar e pediu para ele a morte? Porque ele estava totalmente cansado e desgastado e estava sozinho. Você sabe por que as suas orações não são atendidas? Sabe o impedimento? O impedimento é porque você abandona o profeta, abandona o pastor, você deixa ele sozinho. Desobediência. A desobediência, ela paralisa você. Deixa eu te falar uma coisa. Reveja, reflita sobre isso, vale você refletir como está a sua postura diante de autoridades. Você tem dificuldade de obedecer, mas eu não concordo. Querido, obediência questionada não é obediência. Você tem dificuldade de lidar com seu pai, com sua mãe, é por isso que muitos milagres ainda não vieram para você, porque você até ora, mas há impedimentos na sua oração. Desobediência é um dos impedimentos da sua oração. Olha, eu disse para vocês que eu poderia ficar aqui falando com vocês até amanhã, mas nós temos um tempo. Então eu quero parar por aqui. Há tanta coisa para a gente falar, mas eu gostaria de parar por aqui nesses impedimentos à oração. E eu gostaria que você tivesse anotado ou que você tenha anotado. O que é que está te impedindo, querido? O que está te impedindo de ter uma vida diante de Deus de intercessão, de ser aquela pessoa que crê no poder da oração, aquela pessoa que tem uma vida saudável? O que está te impedindo? Você pode, se você puder, eu gostaria que você trocasse a sua posição aí onde você está. Se você estiver deitado e estiver bem de saúde, eu gostaria que você mudasse de posição, ou de joelhos, ou de pé, ou que você se assentasse. Talvez você está deitado aí no sofá, mas não está doente. Talvez, querido, você está aí vendo, participando desse congresso maravilhoso, num leito de hospital. Então, se você estiver doente, coloque a mão no seu coração aí agora, no nome de Jesus. O grande Eu Sou vai visitar você. O grande Jeová Samá, o Deus da nossa presença, o Deus que está conosco, vai visitar você aí agora, no nome de Jesus. Se você puder, se o Espírito Santo levar você, eu gostaria que você se ajoelhasse onde você está, que você não só prostrasse o seu corpo, mas colocasse o seu coração prostrado também. Se você puder, se você não quer ficar de joelhos, fique de pé. Mas eu quero que você de alguma forma mude sua posição. E eu quero orar com você neste momento, em nome de Jesus. Você pode parar o que você está fazendo aí agora, fechar os teus olhos para nós orarmos? Senhor, nosso Deus e nosso eterno Pai, amado Senhor da minha alma, meu Deus, meu Senhor, meu Salvador, eu quero, meu Deus, glorificar o precioso nome do Senhor, por esse tempo aqui, Senhor, na Tua presença, por esse tempo aqui compartilhando do poder da oração e esclarecendo, meu Deus, e através do Teu Espírito Santo, retirando as escamas dos olhos dos meus irmãos. Pai, eu peço que em nome de Jesus,
cada pessoa que está ouvindo, que está participando comigo desta palavra, deste congresso de intercessores, que o Senhor esteja alcançando cada pessoa, batizando esta pessoa, meu Deus, com batismo de fogo em nome de Jesus, de desejo de orar, desejo de buscar ao Senhor. Ó Pai amado, em nome de Jesus, a minha oração é que o Senhor fortaleça aqueles que estão cansados. Ó Deus, eu peço que o Senhor venha aliviar aqueles que estão sobrecarregados. Espírito Santo, meu melhor amigo, visita, meu Deus, esta pessoa e que esta pessoa seja, meu Deus, transformada num canal desobstruído para treinar e levantar intercessores em nome de Jesus. Ó Deus amado, no precioso nome de Jesus, eu rogo ao Senhor que venha sobre este homem, que venha sobre esta mulher que está me ouvindo agora, um desejo desenfreado de buscar a doce presença do Senhor. Espírito Santo de Deus, que cada pessoa seja poderosamente, que cada pessoa seja de forma sobrenatural tocada pelo Senhor, tocada pela tua presença. Muito obrigado, Espírito Santo. Muito obrigado por cada pessoa que está comigo. Muito obrigado pela tua presença na minha vida. Muito obrigado. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus.